Olá, família Porco Mestre, eu sou o João Lemes, esse é meu pai, Márcio Moraes, nós somos os fundadores do Fórum do Porco Mestre no Facebook. Se você ainda não está no Facebook, no Fórum do Porco Mestre, procure aí na descrição do vídeo que tem o endereço certinho, acesse lá e faça parte dessa grande família. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente do que a gente costuma fazer, comentando os jogos, comentando as expectativas dos jogos, e hoje nós vamos fazer um bate-bola. É o primeiro bate-bola que a gente vai fazer. E seria muito interessante vocês mandarem também as suas respostas nos comentários. Quer começar fazendo a primeira pergunta, pai? Opa, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez. E a nossa alegria por hoje finalmente está contando com a presença do João Lemes, né? Nosso filho, um outro moderador do nosso fórum. E não foi possível que ele participasse desses vídeos. Mas hoje nós estamos juntos aí, fazendo esse piloto da nossa apresentação, porque coisas boas virão, podem esperar. Então eu diria para você o seguinte, João Lemes, qual foi o primeiro jogo do Palmeiras que você viu em um estádio? O primeiro jogo, que é inesquecível pra gente, né? Que a gente sente a emoção, sente a torcida, né? Foi um jogo do Palmeiras e São Paulo na fase final do Campeonato Paulista de 1995, aqui em Ribeirão. Na verdade a gente foi eu pude ir, nós dois fomos nos dois jogos, né, do Palmeiras e São Paulo aqui na fase final. O primeiro jogo foi 0 a 0, mas eu já senti aquela emoção, aquela alegria de que era um estádio de futebol, né? Senti o calor da torcida, os gritos, falando palavrão. Eu tinha 9 anos e era uma coisa assim, muito distante pra mim, né? 0 a 0 o primeiro jogo. No jogo seguinte nós ganhamos de 1 a 0, nós fomos no estádio também, 1 a 0 pro Palmeiras, gol do Rivaldo, que ele até lançou uma moda nesse jogo, que ele jogou com 2 camisas, aí ele tirou a de cima e jogou pra torcida. Foi muito bacana, isso me marcou. E qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Olha, faz muito tempo, né? Na época em que o arco-íris ainda era em preto e branco. Mas foi um jogo que eu assisti lá por volta em 1959. Aliás, quando o Palmeiras tornou-se campeão paulista, jogando exatamente contra o Santos do Pelé, não é? E nós tivemos a oportunidade de ir ao Pacaembu. Eu fiquei encantado com tudo aquilo que eu estava vendo, quando o Romero fez um gol de falta, e o Palmeiras se sagrou campeão, e aquilo me contagiou, né? A partir daquele momento o Palmeiras tomou conta de mim de uma forma muito forte, e hoje é efetivamente uma das grandes paixões da minha vida, não é? Mas eu perguntaria para você, João Lemes, qual foi a maior goleada do Palmeiras que você viu em um estádio? Eu tenho certeza que é a mesma goleada que você viu num estádio também. Eu duvido que você tenha visto num estádio um jogo com tantos gols como aquele que a gente viu. No dia 16 de março de 1996, o Palmeiras goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 8 a 0. Eu estava no estádio, eu com meu pai, minha mãe, meus irmãos. E foi uma situação muito, assim, foi único na minha vida, um jogo de 8 gols, né? Todos eles para o Palmeiras, não tomamos nenhum gol. E me parece que aconteceu alguma coisa lá diferente com relação ao homem do placar, não foi? Foi muito bacana aquilo também, porque o jogo, quando estava 7 a 0, o placar ainda ele era um placar que não é digital, né? A pessoa do placar ia lá e colocava um número. O Palmeiras fez o 8º gol e não tinha mais número. Então no placar ficou só até o 7. A torcida gritava e pediu o 9º gol, porque eles queriam que colocasse o número 6 de ponta cabeça, para ser o 9. Mas o jogo acabou 8 a 0 e foi fantástico. Aquele time de 1996, que a gente acabou o Campeonato Paulista fazendo 102 gols. O Kleber, o Djalminha. Enfim, foi fantástico. Foi assim, um jogo inesquecível na minha vida, 8 a 0 para o Palmeiras contra o Botafogo. Então acho que já nem é preciso eu te fazer a pergunta seguinte, que é qual foi o seu jogo inesquecível do Palmeiras? Você já acaba de responder. Eu diria o seguinte, da minha parte, são tantos jogos inesquecíveis que de repente eu comecei a gravar a história de Palmeiras quando surgiu o videocassete. E eu comecei a gravar todos os jogos do Palmeiras. Chegou uma hora eu estava caindo fora de casa de tanta fita que tinha, porque era só Palmeiras, né? Hoje, infelizmente, a coisa está digitalizada e a gente consegue fazer com uma qualidade imensamente melhor, né? De qualidade, e a gente continua gravando esses jogos. Mas o meu jogo inesquecível do Palmeiras, muitos foram jogos. Eu me lembro em 1974, quando nós estivemos no Morumbi, que nós estávamos lá num pinguinho de palmeirense contra uma multidão de corintianos
e nós nos tornamos campeões paulistas, né? Então foi um jogo assim bárbaro na nossa história, mas outros tantos tiveram, a final da Libertadores, enfim, os brasileiros, o Paulista de 93, que eu não consegui conter as lágrimas, eu chorei naquele dia, né? Sem ser um jogo que eu assisti no estádio, sem dúvida nenhuma, para mim, foi a final do Campeonato Paulista de 1993. Aquele jogo que o PVC sempre gosta de dizer, né? Aquele sábado, porque geralmente final de campeonato sempre é no domingo. E foi um dia inesquecível, porque foi um sábado em que o Palmeiras entrou para jogar de meias brancas. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu assisti o jogo ao lado da televisão, quase que segurando na televisão. E em 1993 eu descobri como é bom ser palmeirense. Muito eu bom. já nasci palmeirense, nunca eu me descobri palmeirense, eu sempre fui palmeirense. Então, João, mas nesse dia eu descobri como é bom ser palmeirense. Então, João Lemes, é o tipo da pergunta que eu acho que fica meio estranho até eu te perguntar. É lógico que nós temos o nosso grande ídolo, mas é interessante que eu te pergunte, qual foi o maior ídolo do Palmeiras para você? Vamos pensar na ideia de que o que você viu jogar, pronto. Claro. Essa pergunta é muito fácil de responder, né? Ela é até um pouco previsível a minha resposta. É lógico, eu vi grandes jogadores jogando no Palmeiras. Eu vi a terceira academia do Palmeiras. Eu presenciei nos anos 90 aquele timaço que ganhou tudo de todos, conquistou o título inédito, que é o nosso maior troféu ao lado do Mundial de 51, que é a Copa Libertadores da América de 99. Mas para mim é inesquecível o nosso goleiro São Marcos, né? Porque além de um jogador fantástico, é um ser humano fora de série. E um fato curioso também é que a gente foi assistir um treino do Palmeiras dentro do estádio. Na época o Palmeiras veio jogar as finais do Paulista de 95 aqui em Ribeirão Preto, e a gente era muito conhecido, muito amigo do Tim, treinador do Comercial. E o Palmeiras foi treinar justamente no estádio Comercial. Ele colocou a gente dentro do campo, a gente conheceu os jogadores, tiramos muitas fotos. E foi interessante que naquela época o Marcos era apenas o terceiro goleiro. O primeiro era o Veloso, o segundo era o Sérgio e o terceiro era o Marcos. Aliás, ele tinha um tupete bonito. Cabeludo, né? Grande, Marcão. E eu lembro de ter visto ele no campo e um jornalista perguntou pra ele como é seu nome mesmo? E antes que ele respondesse eu falei, o nome dele é Marcos. Ele olhou pra mim, deu um sorriso e falou, você me conhece? Eu falei assim, lógico, eu sei quem é você. Você é o nosso goleiro Marcos. E ele sorriu, me deu um abraço, assim, a gente tinha se perdido na hora, porque... E eu não pude registrar esse momento, que eu conheci o Marcos antes dele ser famoso. Em 96 ele fez o primeiro jogo dele como titular, defendeu o pênalti contra o Botafogo de Ribeirão no jogo de volta desses 8-0. Perfeito. O Palmeiras ganhou na capital por 4-0, o Marcos foi o titular naquele jogo e defendeu um pênalti no primeiro jogo dele. Então pra mim o Marcos com certeza é o maior ídolo que eu vi jogar. Agora eu te pergunto, também sem muita surpresa, quem foi o seu grande ídolo que jogou e vestiu a nossa camisa do Palmeiras? Olha, eu confesso que eu vi grandes times do Palmeiras, né? As academias. As três academias. As três academias. E eu tive o grande prazer de assistir um cidadão que também é o protótipo da humildade, que se chama Ademir da Guia. Ele era um monstro jogando bola. Eu me lembro uma vez que o Rivelino, né, num programa esportivo, perguntaram a ele o que era jogar contra o Palmeiras. Ele falava, olha, é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente tem a torcida do nosso lado nos empurrando, né? O time vibrando e de repente a bola caía nos pés daquela dupla de meio de campo, do Dudu e do Ademir da Guia. Parece que eles furavam a bola e acabava o jogo. Se eles fizessem 1-0, ninguém ganhava deles. Então, eu chorei muito vendo o Ademir jogar. De felicidade, né? Pela humildade dele, pela bola. Tanto é que os boleiros chamavam ele. Qual é o apelido dele para os boleiros? Bolão. Porque ele jogava um bolão. Todo mundo diz, Ademir da Guia era belíssimo, era fantástico, não é? Mas e aí, João, o que você tem para dizer aí? Eu te pergunto, já que nós estamos falando de craques, quem foi o nosso maior ídolo, que eu também não posso me esquecer do Marcão, qual foi o maior vilão que você viu jogar no Palmeiras? Bom, o maior vilão que eu vi jogar no Palmeiras, dentre vários que eu vi, alguns na nossa história recente, eu vou destacar um especial que marcou uma situação que foi uma das mais tristes da nossa trajetória, que foi no ano de 2002,
aquele jogador que praticamente entregou o jogo para o Vitória, aquele 4-3 que sacramentou aquele fim trágico de ano que nós tivemos em 2002. Para mim, o maior vilão que eu vi jogar com o Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, foi o zagueiro Alexandre. Para mim, ele foi o responsável por uma das maiores tristezas que nós já tivemos no futebol, especialmente com o Palmeiras. Eu acho que eu sei quem foi o seu maior vilão, mas eu vou deixar você falar também. Quem foi o maior vilão que vestiu a camisa do Palmeiras? Olha, a gente não pode esquecer do Alexandre, né? A besteira que ele fez em campo nesse dia, que inclusive ele pisou nas costas de um adversário no jogo contra o Boca. Boca Juniors nas finais da Libertadores do ano anterior, né? 2001. Exatamente. Mas eu acho que é difícil, porque a gente viu tantos vilões. Por exemplo, eu vi um cidadão que também fez grandes besteiras, nem chegou a jogar, o nome dele, Donizete, né? O tal do Pantera, que sacramentava os gols dele. E um outro que jogou no Palmeiras, felizmente nos deu alegrias, né? Mas ele também nos deu, sem querer, uma alegria, que ele jogava no nosso maior adversário na época, no Corinthians, o tal do Viola, que ele saiu imitando o porco e por causa daquela imitação grotesca, que o Luxemburgo usou aquele artifício para botar fogo no nosso time e nós nos tornarmos campeões. Nós mudamos de ambiente para nos despedirmos de vocês e agradecer por vocês terem acessado o nosso vídeo, acessado a TV Porco Mestre, que é o novo projeto que a gente lança aqui no Fórum do Porco Mestre. E se você ainda não acessou o Fórum do Porco Mestre no Facebook, é só colocar lá na busca Fórum do Porco Mestre ou clicar no endereço que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agradeço a todos vocês, obrigado. Essa é uma série de vídeos que a gente vai fazer, comentando alguns aspectos históricos do nosso time. E é importante que você coloque nos comentários também, responda as perguntas que a gente fez durante o vídeo com as respostas de vocês, o seu primeiro jogo no estádio, o seu jogo inesquecível, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu hoje, tá bom? Aguarde, tem muita novidade para vir por aí na TV do Porco Mestre e no Fórum do Porco Mestre. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e chame os seus amigos para participar do Fórum do Porco Mestre no Facebook e da TV Porco Mestre aqui no YouTube. É isso aí, gente. Então a gente gostaria de deixar aqui para vocês aquele abraço gostoso, nosso carinho, a nossa honra, o nosso prazer, a nossa imensa alegria de estarmos juntos, né? Principalmente a presença do meu filho, do João, o João que é um parceiro para todas as horas e aqui presente no Porco Mestre. Estamos esperando que vocês nos tragam seus amigos para fazer parte da nossa família, tá? Então inscrevam seus amigos e participem de todas as nossas atividades. Um abraço forte e Palmeiras, você é a nossa vida, é a nossa alegria. Sempre. Valeu, Palmeiras!